Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Divino Silva. Estamos aqui falando ao vivo, a pedido. Entramos aqui ao vivo para falar com você sobre alguns acontecimentos e falar um pouco sobre o mundo escatológico. 1 João, capítulo de número 2, o verso 18, diz assim: olha só, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Observa, na era 90 depois de Cristo, ou seja, na era cristã, iniciou-se então a pregação do evangelho assim mais abrangente. Quase todo mundo da época dos judeus passaram a conhecer a história de fato e de direito sobre Cristo e sobre o mundo escatológico. Observa que na era 1, na era cristã, na era 1, você já observou que João já estava citando, já é a última hora. João aqui ele trata uma expressão de carinho. Você pode observar no texto aqui, 1 João capítulo 2, o versículo 18, filhinhos, ele traz aí uma expressão de carinho, ou seja, João, para falar sobre esse assunto, ele detalhou e trouxe aí um sistema carinhoso para se referir ao assunto, mas era muito sério. João estava falando nesse texto, não é o fim do mundo, conforme já disse em outros estudos bíblicos. Você pode observar no canal do YouTube, Pastor Divino Silva, temos ainda não é o fim, segundo Mateus capítulo 24 e também o capítulo 25. Não é o fim, mas são tempos finais, não é o fim, mas são tempos finais. E também não é o fim dos tempos, se referindo ao mundo, mas são acontecimentos que trazem aí a evidência dos sinais da vinda de Cristo. O espírito do anticristo, conforme diz lá no capítulo 4, versículo 3, olha o que fala aqui, capítulo 4, verso 3 dessa mesma epístola, vai dizer assim, ó: e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, olha o que ele está dizendo aqui, que vem, e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo. João escrevendo esta carta, ele já estava dizendo na época, olha só, isso 90 depois de Cristo, na era 1 cristã, ele já estava afirmando que o espírito do anticristo já estava predominando na mente e no coração de muitos e muitos homens. É por isso que ele chega a dizer que muitos já se têm feito anticristo. Eu fiz umas duas anotações aqui. A força demoníaca por trás de um sistema político, atrás de um sistema também que ensina ideologias anticristã, é por isso que fala anticristo, ou seja, contra Cristo. Você quer descobrir se uma doutrina ou segmento ele é um anticristo, ou o espírito do anticristo, ou se tem feito o anticristo? Veja se é contra a família, contra a moral, contra os bons costumes, qualquer que seja, você já vai entender que é anticristo. Ou se feito o anticristo, ou se fazendo o anticristo, mas não é o fim do mundo, mas podemos chamar assim
alguns fins está chegando, alguns fins, alguns objetivos. O espírito do anticristo operando através de homens. É o espírito do anticristo, não é o anticristo. Pessoas se têm feito anticristo, mas não é o anticristo, ainda não surgiu. Só depois que a igreja não estiver mais aqui na terra, aí sim vai começar o período do anticristo, em período de 7 anos, dividido em 2 tempos, de 3 anos e meio cada, quando a igreja não estiver mais aqui. Porém, vamos aqui um detalhe: o espírito do anticristo operando através de homens, através do sistema que os homens criaram, muitos influenciados. Então, é muito simples. Qualquer que seja a pessoa que defenda, escute, que defenda esse sistema, ou que seja partidos, ou segmentos, ou políticos, homens com essa ramificação contra Cristo, contra a igreja, estão também se fazendo ou se passando por anticristos, ou vamos dizer o espírito do anticristo. Você vai observar que homens surgindo como anticristo no mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, o verso 1 ao versículo 10 de Apocalipse. Vamos entender mais um pouquinho sobre este assunto, só lembrando que o nosso estudo bíblico aqui nós vamos fazer por 5 partes. Então você vai compreender alguns textos bíblicos no outro vídeo, no outro estudo bíblico. Jesus ele avisou: venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, o verso 11. Jesus avisou: venho sem demora. No próximo vídeo nós estaremos falando quando Jesus foi rumo ao céu, foi elevado ao céu, e os anjos: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que ele foi, ele voltará. E vamos também trazer ali um entendimento de Mateus capítulo 25 e também fazer ali um pouco sobre Mateus capítulo 24, que é o nosso terceiro vídeo. Jesus também advertiu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Está em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, os 2 capítulos vai estar falando sobre acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quantas pessoas estão enganadas? Quantas pessoas até defendem de forma sucinta, mas defendem. E qual é o seu padrão doutrinário, escatológico? É você saber que o espírito do anticristo, ele está predominando dentro de um sistema. E esse sistema, ele já vem trazendo aí as suas ramificações negativas. E a perseguição da igreja é notória. A igreja está sendo perseguida de um modelo ou de outro, mas está sendo perseguida. São tantos e tantos homens, às vezes, infelizmente, até pessoas que confessam uma fé em Cristo, ou aparentemente confessam. Tem pessoas que estão dizendo até: eu posso até ser pastor. Mas por que não? Eu quero discutir sobre o sistema religioso. Por que eu não posso discutir? E a igreja, ela está sendo atacada de forma direta. Então nós precisamos, como homens de Deus, líderes religiosos, nos pronunciar a respeito. E a doutrina que está ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, esta sim tem que ser a base, a sustentação de cada fiel, de cada cristão. Jesus, ele alertou: olhai para a figueira quando começar a brotar, ou seja, o verão. Vocês vão observar, nós vamos falar isso no segundo vídeo, trazendo a doutrina escatológica desse assunto, quando foi escrito esse texto, quando ele vai estar falando: o reino dos céus está próximo. Como disse no prefácio desse vídeo, no ano 90 depois de Cristo, iniciou a era cristã, e o apóstolo João já dizia:
já é a última hora. Como ouvistes que veio o anticristo, em outras traduções já está dizendo jaz no maligno, é um outro texto que vai estar dando ênfase a esse assunto. Faz aqui a ligação também de Jerusalém, faz a ligação também sobre a economia dos judeus, alguém que pode fazer essa ligação sobre Jerusalém, e fala também sobre a economia dos judeus, que já seria o fim, ou já é a última hora, tanto de Jerusalém como da economia dos judeus. Mas João está escrevendo, está trazendo aqui a luz do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que a igreja está sendo atacada, o espírito do anticristo está predominando, está trazendo à mente as mentes pecaminosas, e já é a última hora. Como vistes que vem o anticristo, é bom saber que já é a última hora. E o que a igreja tem que fazer? Se posicionar. A igreja, alguém pode falar assim, pastor Divino, mas a igreja pode discutir política? Sim. Às vezes não é essa política partidária que alguém está falando, o jogo de interesses de uma economia simples, ou vamos dizer assim, por causa de briga entre famílias, entre grupos políticos. Não, essa eleição aí, essa é a democracia, vamos falar, a democracia lá pela Constituinte, lá de 1988, mas o que nós devemos entender no campo escatológico, que está além desta política partidária. É uma política, nós chamamos da política escatológica. É aquela em que não está em jogo simplesmente um sistema de jogo de interesse, pois muitas pessoas são fiéis às suas necessidades. Não estou me referindo a isso, mas estou me referindo aqui ao conteúdo bíblico, em que a igreja precisa se posicionar, em que os líderes precisam falar mais sobre escatologia. A Bíblia, por exemplo, ela cita 1845 vezes que Jesus está voltando. Só o apóstolo Paulo falou mais de 50 vezes que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por que as pessoas pregam um pouco sobre a vinda de Jesus? É porque tem que falar sobre política, porque tem que falar sobre economia, tem que falar sobre costumes, sobre doutrinas, tem que falar sobre o pecado. Agora, João está advertindo, na sua primeira carta, aqui ele está falando sobre isso. Filhinhos, como já ouvistes que veio o anticristo, e já conhecemos que muito já tem se feito o anticristo, já é a última hora. Quantos e quantos já tem se feito o anticristo? Não é o anticristo que tem se feito, tem sido contra Cristo, contra a igreja, às vezes por um credo diferenciado do que os 66 livros da Bíblia defende e traz a ênfase doutrinária, mas eu estou me referindo, tem se feito o anticristo contra a igreja, e às vezes defende até um outro sistema, se esquecendo disto aqui, qualquer sistema contra a família, contra a moral, contra a igreja, contra a Bíblia Sagrada, se tem feito anticristo. Vamos agora encerrar o nosso vídeo, nosso estudo bíblico simplificado, mas a qualquer momento já estaremos no nosso segundo vídeo, dando sequência a esse aqui. Ainda não é o fim, ainda não é o fim do mundo, mas são tempos finais. Abraços de Pastor Divino Silva. Olha o nosso contato aqui para agendas: 94 991 75 49 89. Pastor Divino Silva, tudo de bom para você. São tempos finais.